Queridos, com muita alegria quero saudar a todos com a paz do Senhor. Aproveitando que estamos sobre os vossos pés, quero ler o texto que está no meu coração para esta manhã, na carta de Paulo à igreja de Efésio, escrita aos Efésios, capítulo 1, 2 versículos 6 e versículo 7. A mídia vai me ajudar, pois é uma vigília de homens e obviamente nós gostamos de Bíblia e vamos precisar da mídia para ler a Bíblia em uma só voz. Eu vou ler o versículo 6 e a igreja, os irmãos, o 7. Para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado ou em Cristo. Que Deus, já dá para entender. Queiram tornar os vossos assentos. Na minha versão, que é a versão transformadora, está dizendo: Deus assim o fez para louvor da sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou nossos pecados. Amém? Queridos, antes de discorrer biblicamente falando, eu quero externar a minha gratidão a Deus pelo privilégio de mais uma vez poder estar participando desta vigília e desta feita, a 19ª, e para isso quero agradecer ao pastor Jean pela credibilidade, juntamente com ele, pastor Jusilene, diácono Aderaldo e toda a equipe organizadora. Muito obrigado, desde o diácono Alexandre, pastor Rafael, que tem nos conduzido. Que Deus recompense a todos e, em nome deles, agradecer a toda esta pleia de homens e parabenizá-los por este lindo trabalho. Quero reverenciar as autoridades presentes, politicamente falando, Sua Excelência, senhor governador, representantes também do Poder Executivo, também Sua Excelência, prefeito, e o Legislativo aqui representado pelos vereadores. Muito obrigado por me receber no vosso município. Deus sabe que minha oração é que Ele continue abençoando e prosperando a vossa gestão. Que Deus vos abençoe. Queridos, eu quero tomar por base esse texto, como foi falado aqui já sobre a graça, mas já está no meu coração falar-lhes nesta manhã acerca deste privilégio que nós temos. Quando nós analisamos as cartas de Paulo, a Bíblia contém 13 cartas, literalmente denominada a Paulo, e destas 13 cartas, 9 têm um aspecto e um caráter coletivo. E o interessante é que as 9 cartas de caráter coletivo é escrita por Paulo em época de perseguição governamental e religiosa. Estas cartas são escritas às igrejas que nós conhecemos geograficamente, politicamente, dentro de um contexto conhecido como uma região greco-romana. Era a região de que o Império Romano dominava pelo poder de ser o império mais forte que já existiu. O que é interessante
é que Paulo está escrevendo a carta desde Roma, que era a capital. Ele vai continuar escrevendo, começa a escrever logo partir, sintetizando, dos anos 55, 57, até os anos 62. Observamos que era um período de perseguição duramente e sobretudo aos gentios, pois Paulo foi chamado para isso, para ser apóstolo e doutor aos gentios. Quando nós falamos de gentios, estamos falando de algo que não vem da originalidade natural de Abraão. Por isso que eu quero dar um tema ao que eu quero ministrar, que seria sobrenaturais. Diga para quem está ao seu lado, sobrenaturais. Então, quando Paulo escreve a carta, ele vai mostrar este poder, ou seja, ele primeiro escreve a carta aos irmãos da região da Europa, Grécia, por volta dos anos 55, a região que comporta e nós conhecemos como Macedônia e a região da Acaia, que estavam relacionados com o contexto geográfico da Grécia, mas dominado por Roma. Observem que nesta região ele vai escrever a carta a Filipe, que era a principal cidade daquela região, a mais importante região macedônia, e depois Tessalônica. Ele escreve a região também da Caia, Corinto, ou seja, Bereia, ele cita, como também Atenas. E depois ele vai escrever para a região da Ásia Menor. Na Ásia Menor, a principal cidade era Éfeso. Era uma cidade cosmopolita, era uma cidade conhecida pelo contexto da idolatria, tendo um templo a uma deusa que era ovacionada e adorada, pela prosperidade econômica, pelo contexto político, por ligar todo o contexto do Oriente com o Ocidente. Então Éfeso era uma cidade tão terrível em crescimento, que atraía pessoas do judaísmo livres e escravos. Observem que nesta região a Bíblia mostra que o Império Romano, desde os anos 133 a.C., já dominava. Quando o rei Átalo de Pérgamo, ele morre e deixou escrito no seu testamento que o seu reino seria dedicado ao império. Ali começa a surgir a primeira província romana na Ásia Menor. Então, a partir dali, você vai observar cidades daquela região, politicamente falando, que eram como tinham Éfeso como polo. A Bíblia fala de Éfeso no contexto geográfico de Esmirna, de Pérgamo, de Sarde, Filadélfia, Laodiceia. A Bíblia diz que nesta região vem a cidade de Troade e Colossos, como também na região que conhecemos como Galácia, região do povo celta. Esta região, Paulo escreve aos Gálatas, que era composta das cidades Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Em todas estas cartas, Paulo tinha o mesmo objetivo. Ele está escrevendo para gentios e ele vai enfatizar o poder da graça diante do natural. Éfeso nasce por volta dos anos 53 depois de Cristo, quando Paulo, Áquila e Priscila pregam o Evangelho, e o Evangelho é tão poderoso que transforma a cidade de Éfeso. Então, quando Paulo escreve, observem que por meio de Éfeso, Atos capítulo 19, versículo 10, se a mídia colocar, você vai ler Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 10. Diz o texto: isto continuou
durante os 2 anos seguintes, e gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor. Isto quer dizer, por intermédio da igreja de Éfeso, ela evangelizou toda a Ásia. Mas depois de 10 anos, por volta dos anos 63 depois de Cristo, esta igreja já não era mais a mesma. A opulência e a modernidade do crescimento de Éfeso esfriou a igreja, e eles começaram a fazer menos caso e não desfrutar daquilo que foi conquistado. Por isso que Paulo vai escrever tratando que eles voltassem a reconhecer, para que eles estivessem ali, o preço foi muito alto. Então, com base nesta carta e em toda a região, percebam que Paulo está falando para uma classe que era desprezível aos olhos do mundo. A história secular nos diz que cerca de 40 a 50% da população, tanto da Europa, dominada por Roma, Ásia, cerca de 30 a 50%, inclusive Roma, era composta de escravos, pessoas que na ótica do mundo era desprezível, não tinha valor nenhum. Para os irmãos ter uma pálida ideia, a história diz que o comércio do escravo era tão grande que um escravo custava 500 denários. 500 denários eram 500 dias de trabalho, porque o dia comum, um dia de trabalho, valia um denário, uma dracma, dependendo da linguagem. Então, para se comprar um escravo, tinha que trabalhar 500 dias. Para você ter uma ideia, hoje o salário mínimo, salvo engano, 1.518, pensando assim, se você divide por 30, vai dar um pouco mais de R$50 e alguns centavos, 54 talvez, por aí. Quando você multiplica por 500, se fosse hoje, o preço de um escravo comum vai chegar perto de R$27 mil. Se ele fosse jovem e habilidoso, ia para 2.000 denários. E se ele tivesse educação, formação secular, educacional, ele ia para 10.000 denários. Então observem que quando Paulo escreve as cartas às 9 igrejas, ele vai usar este contexto, comparando o espiritual com a realidade literal. É dentro desta visão que eu quero falar para você sobre o poder da natureza e o poder da graça. Quando nós falamos de sobrenatural, é aquilo que está acima da natureza. Veja que dentro do contexto natural, todas as coisas foram criadas. Se eu perguntar quem plantou esta grama aqui, vai ser difícil descobrir, mas foi a natureza que se encarregou de fazer ela nascer, porque o natural é trazer a existência, o natural é nascer. Isto já foi Deus que determinou. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 26, você vai ver que quando Deus criou o ser humano, Ele criou em um aspecto sobrenatural, porque sobrenatural é o que está acima da natureza, é imparável, é imbatível. Então observem, Gênesis 1 e 6, 26, vou comprovar que o Deus criou o homem no sobrenatural. Gênesis capítulo 1, versículo 26, é o contrário, 1 e 26, está no 26, versículo 1. Então disse Deus: façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Observem que tudo isso aqui a natureza criou, mas quando Deus criou o ser humano, Ele criou para ele dominar sobre
todas as obras das suas mãos. Então o homem foi criado para viver eternamente acima da natureza. A natureza vai submeter-se ao ser humano, mas quando nós vamos para o capítulo 3 do Gênesis, vem o pecado, e o pecado tornou o homem natural. É por isso que Paulo vai dizer que o homem natural não entende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são espirituais. Observem que ele já foi criado acima do entendimento, mas o pecado tirou isto dele e tornou ele natural. Quando nós analisamos o contexto da natureza, então Deus criou o homem e vem a mulher. A mulher é composta de um sistema reprodutor que Deus colocou no processo natural, chama-se útero. O útero faz parte deste processo reprodutor feminino, e o útero tem a função de receber o embrião, receber, proteger e desenvolver o bebê durante a gravidez. Este é o processo natural: frutificai e enchei a terra. Então isto é Deus que determina, mas o pecado vai tirar a originalidade. Então aquilo que era para ser sem dor, o pecado vai trazer sofrimento. O pecado tira o homem do sobrenatural e tornou ele natural. Então Deus vai investir em trazê-lo de volta, mas o pecado sobressai sobre ele. Capítulo 11 do Gênesis, veja que Deus recomeça depois da deterioração geral do ser humano. Capítulo 6, capítulo 11, Deus esperava que a geração de Noé, Deus reproduz tudo de novo dentro do processo natural. Lembra que a gente leu, quando o dilúvio vem e pune a primeira falha, Deus recomeça no capítulo 8 com uma nova geração de ser humano, 8 almas. Aí vem o capítulo 9 do Gênesis, aí Deus vai trazer de novo todo o processo natural. Gênesis capítulo 9, versículo 1 e 2. Leia, por favor. Então Deus abençoou Noé e seus filhos. Eles disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Veja que é o processo natural. Versículo 2 está escrito: todos os animais da terra, todas as aves dos céus. Nós lemos lá: todos os animais que rastejam pelo chão e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eu os coloquei sob o seu domínio. Então Deus mais uma vez pega o natural e coloca abaixo do homem, porque sob é abaixo, sobre é em cima. Então o homem é sobrenatural de novo, e Deus espera. Então observem que vem o capítulo 11, e o capítulo 11 tira este direito de novo do ser humano. O ser humano se torna natural e desobedece a Deus. É aqui que são espalhados pela terra para encher a terra, desobedientes, afastados de Deus. Então vem o processo sobrenatural. Deus precisa criar um projeto, Deus precisa pôr em prática um projeto para resgatar o ser humano caído, um projeto espiritual que viva sobre a natureza. É por isso que o capítulo 12 vai trazer a história de um projeto chamado Israel. Mas a dificuldade era o processo natural, porque a natureza está lá, o homem não interfere. Aí quando Deus vai projetar, trazer o início, este projeto que ele diria ser meu, é o meu povo, eu sou seu Deus, é meu filho, e só eles vão ter direito a mim e as minhas bênçãos, vai começar no capítulo 12 do Gênesis. Observem, eu disse isso há dias passados, que Deus vai criar um projeto para chamar de filho dentro de um contexto sobrenatural, porque filho tem direito
todas as outras nações que não vão entrar na descendência, no sangue compatível de Abraão, vão ser chamados de estrangeiros, de forasteiros, inclusive nós, gentios, estrangeiros, nações e pagãos. Qual é o problema? É que quando Deus vai criar o projeto, Ele primeiro consulta a natureza, porque há uma dificuldade, Juscelém. Gênesis capítulo 11, versículo 30, Ele escolhe um útero que a natureza não podia intervir, e tudo que é sobrenatural é traduzido por milagre na ótica humana. Capítulo 11, versículo 30, olha, em meio a muitos úteros, Deus escolhe Abraão. E quem era a mulher de Abraão? Sarai. Qual era o problema? Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos, era estéril, o útero era falido. Aí vem Deus e a natureza diz: Senhor, eu não posso fazer nada porque o útero está fechado, e para eu trabalhar, para eu desenvolver, aí vai depender do Senhor colocar a sua mão. Aí veja que o projeto vai começar sobrenatural. Aí Deus diz: deixa comigo. A natureza, se eu abrir o útero, você entra. Ela diz: pode deixar comigo que o projeto vai dar certo. Aí vem capítulo 12, aí Deus chama Abraão, ó, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Qual é o propósito do projeto? Versículo 3, alcançar todas as famílias da terra, os pagãos, os gentios, os estrangeiros. Aí Deus vai prometer a Abraão, ó, e ela não tinha filho, o útero era fechado. Você vai observar, passam-se alguns anos, 10 anos, e Deus não interfere. E se Deus não opera no sobrenatural, a natureza não vai agir. Abraão tinha relação com Sarai, mas não produzia, porque o útero não recebia o embrião e não protegia, e se protegia, não desenvolvia. Então o útero era improdutivo. Capítulo 17, o útero ainda está fechado e a natureza não pode fazer nada. Aí no capítulo 17, a partir do versículo 7, aí Deus diz a Abraão: ó, esta vai ser a minha aliança com você, o filho vai nascer, deixe comigo, mas a sua responsabilidade é que todos os homens, todos os machos que nascerem de você, ao 8º dia você vai circuncidar e oferecer a mim, e isto será uma aliança perpétua para sempre. Ou seja, além daqueles que nascerem de você, só vai ter direito a mim os que forem comprados pelo seu dinheiro ou nascer na sua casa. Gênesis 17, a partir do versículo 7, você vai encontrar. Aí Deus renova a aliança. Capítulo 21 do Gênesis, este eu vou ler porque é quando Deus entra no milagre para o projeto nascer. Observe que Gênesis capítulo 21, a natureza não pode fazer nada, dependia de um agir sobrenatural de Deus. Aí diz: o Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que ele lhe tinha prometido. O que é? Ele vai, abre o útero dela, torna produtivo. E o versículo 2, ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão na sua velhice. Olha que é tão sobrenatural que tem 3 aspectos: impróprio e improvável. Ela era estéril, entrou na menopausa. Abraão ficou velho, não produzia mais. Quando não tinha mais o que a natureza fazer, Deus disse: agora eu entro e vou criar um projeto sobrenatural. Então aí vai nascer o projeto Israel. Aí Deus diz que só quem fosse compatível a este sangue, ou comprado por Abraão, tinha direito ao seu
ao privilégio dele, porque eu tenho isso sempre como memória de testemunho. Estrangeiros somos nós, forasteiros, pagãos e gentios, e quem estar aqui vai ser chamado filho de Deus, porque nós naturais e ele sobrenaturais. Para você ter uma pálida ideia, estrangeiro, forasteiro não tem direito dos filhos de uma pátria. Todo mês eu cruzo fronteiras para este mundo, ou seja, no mundo todo eu cruzo fronteira todo mês, e por mais que você viaje, eu já fui mais de 100 vezes pregar nos Estados Unidos, mas toda vez não é garantia de entrada, porque você não tem direito de desfrutar dos bens dos filhos daquela nação. Então chega na imigração, eles vão sondar você. Vai fazer o quê? Vou pregar. Quantos dias? Tais dias. Vai ficar aonde? Aqui. Tem dinheiro? Tenho ou não tenho? Tem comida? Eles olham, puxa o teu psicológico. Depois que aprova, 6 meses. Se você passar, é criminoso, é ilegal. E isto porque você não tem direito de desfrutar dos bens dos filhos daquela nação. Era o que Paulo está dizendo aqui. Ou seja, mas quando eu volto para o Brasil, pastor Jean, eu volto despreocupado. Por exemplo, esta semana eu vim de uma viagem internacional, mas eu lembrei, quando eu cheguei da imigração, o agente só deu um riso e olhou para mim e disse: o senhor está bem? Estou. Bem-vindo de volta à sua casa. Não me interroga, porque você tem direito. Eu moro em Maceió, aqui é outro estado, é outra capital, mas se amanhã eu quiser morar aqui, a lei me dá direito. Eu sou filho da nação, eu tenho direito de desfrutar do bem dela. É o que Paulo vai dizer. Só os judeus vão ter direito às bênçãos de Deus. Só os judeus vão ter direito a acesso a Deus, porque agora, por meio de Abraão, os nascidos e os comprados por ele vai ter direito a ser famílias de Deus. Observe que aqui nasce Isaac, o projeto vai se desenvolver. Aí Isaac casa com Rebeca, o crescimento do sobrenatural. O interessante é que para o projeto desenvolver, tem que a natureza, mas a natureza diz: Senhor, esse projeto foi criado sobrenatural, eu não posso fazer nada se o Senhor não agir, porque não há crescimento, porque o útero de Rebeca também é falido. Em Gênesis 25, capítulo 25, versículo 21, o que é que diz? Gênesis 25: Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filho. O Senhor ouviu a oração de Isaac e Rebeca ficou grávida. Aí Deus mais uma vez abre o outro útero. Se tem natureza, se tem útero, Deus diz: vou fazer. A natureza diz: deixa comigo. Então aqui vai nascer Esaú e Jacó, e vai Deus escolher Jacó. O projeto vai nascer em crescimento e vai descer para o Egito com 70 almas. Gênesis 46, 27. 70 almas do projeto original. Quando nós vamos para o livro do Êxodo, o projeto já é assustador. Os estudiosos dizem que agora já passam de 3 milhões de judeus, descendentes originalmente do sangue de Abraão. Aí se tornam escravos. Um projeto sobrenatural. Ele é imbatível e ele é imparável. Pode olhar que Faraó tentou parar de todo jeito. Mate os homens, mate os homens. Todo menino macho que nascer tem que morrer. Ele tentou, mas quanto mais matava, mais não dava jeito. As parteiras não resolveram. Você está entendendo o que é sobrenatural? É imparável. Faraó diz: as parteiras não podem parar, elas são inteligentes. Então ele decreta universal
naturalmente. Olha, qualquer egípcio que morar perto de um hebreu, se ouvir que nasceu um macho, que nasceu um menino, que nasceu um homem, pode jogar no rio Nilo, não é crime, é ordem do rei. Aí vem, vai, agora vai jogando no rio, vai matando. Aí vem Êxodo capítulo 2, nasce um menino, aí uma mãe olha e diz: esse menino é um projeto de Deus, e eu vou esconder, abafa o choro para os vizinhos não ouvir. Por 3 meses conseguiu esconder, depois não consegue. Aí ela diz: ele está chorando e vão matar ele, mas se é para jogar no Nilo, eu mesmo jogo. Aí pega um cesto, prepara e joga o menino no Nilo. Mas o menino vem de um projeto sobrenatural. Aí o vento, em vez de levar para o fundo do rio, leva para o balneário da filha de Faraó. A princesa vai tomar banho e ouve o menino chorar. Quando pega, ela diz: é dos hebreus, esse menino tem cara de crente. Aí Miriam chega e diz: olha, eu conheço uma hebreia que está lactente, o peito está cheio de leite, era escrava, é a primeira escrava da história que vai ganhar salário. Quer que eu leve o menino? A princesa diz: leva, entrega ela e diga a ela que eu vou dar um salário a ela. Quando ele completar a idade do desmame, eu vou mandar buscar. Aí quando ele desmama, ele vem para Faraó. Faraó queria acabar o projeto, mas é sobrenatural. Agora é ele que vai manter, é ele que vai suprir, é ele que vai sustentar. É um projeto imparável. Olha para quem está ao teu lado e diga: você é imparável. Êxodo capítulo 4, versículo 22. Aí Deus vai tirar os seus filhos. Veja que Deus já não chama de meu povo. Você dirá a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho mais velho. E na cultura, o filho mais velho tem o dobro do direito dos outros. Israel vai desfrutar. Deixa meu filho ir, na continuidade, no 23, para mim adorar. Aí Deus tira o projeto do Egito, mas os filhos que saem do Egito não valoriza o direito de filho e nem sabe desfrutar. Por isso que vem o Salmo 95, verso 10. Aí Deus lamenta que eles não desfrutaram do direito de filho. Esta é a tese que eu quero concluir esta mensagem. Eles não desfrutaram, não valorizaram o direito que tinha de filho, porque 40 anos estive irado com eles e disse: são um povo cujo coração sempre se afasta de mim, recusam-se a andar em meus caminhos. E Deus suporta, porque o escravo você vende, o filho não. O escravo você negocia, o filho não. O escravo você espanca, joga fora. O filho você pode até bater, mas jogar fora jamais. Você suporta, já que é filho e é o mais velho, Deus vai suportar. E vem uma nova geração. Quando vem uma nova geração, não reconhece o direito de filho. Samuel capítulo 1, Samuel 1, capítulo 4, versículo 22, perderam o direito de filho. A glória passou e eles perderam o melhor do pai. A glória foi embora e acabou, foi embora a glória de Israel. Então ficam sem glória, perderam o direito de filho e não souberam desfrutar. Aí Deus não desiste. Aí vem a geração, que é que vai fazer? Tem útero, tem. A geração perdeu a glória, vai à natureza. Eu quero renovar, quero continuar. E que é que faz? Tem útero,
útero tem 1 Samuel, mas é fechado. Como? O útero de Ana. Ana é estéril, não tem o que fazer. A natureza diz: eu só entro se o Senhor abrir. Aí Deus abre o útero de Ana e nasce Samuel. E o útero vai desenvolver o bebê, e o bebê nasce. Veja que quando os filisteus pensavam que tinha acabado, Deus não precisou de muito. Um homem orou, sacrificou, e os filisteus se destruídos foram. E Samuel grita: até aqui nos ajudou o Senhor Ebenezer. Vem a geração, diz Davi. Aí Deus disse: Davi vai dar certo. Aí Davi diz: então, Senhor, eu não vou parar de falar das tuas grandezas e vou impactar a geração futura. Salmo 145, verso 4 e 5. Olha o que Davi diz: se compromete que a sua geração vai falar de Deus imparavelmente. Que cada geração conte a seus filhos sobre tuas obras e proclame o teu poder. Meditarei em teu majestoso e glorioso esplendor, em tuas maravilhas. Davi é levantado para nutrir o projeto sobrenatural. Aí vem Salomão e começa a desobedecer. Aí Israel peca. Israel não tem e não reconhece o direito que tem. Aí Deus usa Isaías capítulo 65, versículo 2: vou castigar, mas diga a eles que se arrependam, que eu me agrado, é meu filho, vou suportar. Aí eles não suportam. Isaías 65, versículo 2. Aí Deus lamenta que eles não reconheceram o direito de filho sobrenatural. O dia todo abri os meus braços para um povo rebelde, mas eles seguiram seus caminhos perversos em suas ideias distorcidas. Aí Deus pega Oséias e lamenta o reino do norte. Oséias capítulo 11. Qual é o maior prazer de um pai quando o menino nasce? O seu primeiro filho é registrado, e os outros também. Ele vai crescer, vai engatear, e o papai chega em casa, diz: meu amor, com a esposa, ele já andou? Não, mas já está segurando no sofá, está ficando de pé. O pai pega o menino, é responsabilidade. Vou te ensinar a andar, vou te nutrir. Vem, filho, dá o primeiro passo. Vem, eu te espero. Quando o menino dá o primeiro passo, o pai ri. Quando dá o segundo, o pai grita. Quando ele vai cair, o pai corre e segura ele. Aí Deus diz a Israel: quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei meu filho. Versículo 2: mas quanto mais eu chamava, mais ele se afastava de mim. Oferecia sacrifício às imagens de Baal e queimava incenso aos ídolos. Ensinei Israel a andar, conduzindo pela mão, mas ele não se deu conta de que era eu quem dele cuidava. Meu filho não reconheceu o direito que tinha e como eu o criei, mas é filho. Vai suportar. E nós, fora, estrangeiros, e nós não tinha como entrar. Tinha que ser sangue de Abraão, tinha que ser comprado por ele ou descendente dele. Vai para o cativeiro, Deus traz de volta. É filho, recomeçam, mas não gozam do direito. Aí vem Malaquias capítulo 1, versículo 6. Aí Deus lamenta: o filho não respeita o pai.
Malaquias, o Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes: o filho honra seu pai, o servo respeita seu senhor. Se eu sou seu pai e seu senhor, onde está a minha honra e o respeito que eu mereço? Vocês não me respeitam, me desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: em que nós temos desprezado ao Senhor? Nas vossas atitudes. Aí Deus diz: vou me calar, não vou investir mais. Fechem a igreja. Vem o período do silêncio. Mateus capítulo 1, versículo 17. Deus investiu em 42 gerações, de sorte que são 14 gerações, de Abraão a Davi, não reconheceram o direito de filho. 14 de Davi até o cativeiro, não reconheceram. E do cativeiro até Jesus, mais 14. Aí Deus diz: é filho, já fiz de tudo, e eles não tomaram jeito, mas não posso abandonar. Vou investir o melhor que eu tenho para restaurar os meus filhos. Vou dar o meu único filho. Aí vai para a natureza. Veja que o processo é sobrenatural. Em todo Israel, Deus encontra um útero. Aí chama a natureza. A natureza diz: o útero não é estéril, mas é virgem. E eu só posso gerar se o Senhor entrar. Aí o anjo Gabriel vai em Nazaré: salve, salve, agraciada. Aí Maria se assusta e diz: não tenha medos, Maria, tu achaste graça diante de Deus, e no teu ventre, no teu útero conceberás, e darás à luz o menino, e ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Aí Deus abre o útero de Maria. A natureza diz: deixa comigo que eu vou gerar. Aí o útero agora entra, gera. A natureza, 9 meses depois, nasce Jesus. E Jesus é descendente de quem? Do projeto sobrenatural. Mateus 1:1. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi. E de quem? Ao mesmo sangue, o mesmo DNA do original, sobrenatural. Mas Israel não reconhece. João, Evangelho, capítulo 1, versículo 11. João, capítulo 1, versículo 11. Veio a seu próprio povo, e eles aí o projeto precisava continuar. Aí agora os filhos ofendem o pai de novo. A oliveira produtiva, os amos se quebram. Aí Deus diz: natureza, eu preciso continuar o projeto. E agora não vou precisar de útero.
O que é que o Senhor quer fazer, poderoso Deus? Eu agora vou usar os estrangeiros. Agora eu vou usar os escravos. E vou ligar ele no projeto original. A natureza diz, mas sem útero? Então eu não posso fazer nada. A natureza vira o contrário. Tudo que é contrário, puxa ao oposto. Romanos 11, 24. Que é que diz Paulo à igreja de Roma? Vocês eram, por natureza, natural, o ramo cortado de uma oliveira brava, o zambujeiro. Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza, a natureza não aceitou, é contra ela. Sem útero eu não posso fazer, não tem como dar jeito, porque eles não são produtivos, são zambujeiro. Não vai. O Senhor quer pegar o zambujeiro improdutivo e enxertar na oliveira, no original, sobrenatural. Sem útero não dá certo. Eu estou fora. Aí Deus vai para a graça. Graça. A sua bondade. Eu quero pegar os estrangeiros e enxertar na oliveira verdadeira que se quebrou. Aí a natureza diz, tem útero? Não tem, caiu fora. A graça diz, Senhor, vai ter útero? Não tem. O que é que a gente faz? Aí a graça diz, o Senhor prometeu o que, Abraão? Que quem nascesse na casa dele e quem comprado fosse com o dinheiro dele, tinha direito. Aí a graça diz, já que não vai ter útero, vamos comprá-los. Romanos capítulo 6. Paulo diz que nós éramos escravos do pecado, gentios, pagãos, escravos do pecado. Aí a graça vai no pecado e diz, pecado, o Todo-Poderoso quer resgatar os escravos, quer comprar. Qual é o preço? A graça diz, tem jeito não. O escravo natural que Paulo está usando para explicar o espiritual era 500 denários. E espiritual nós não valíamos um denário, porque estávamos mortos nos nossos pecados. Aí o pecado diz, olha, não tem como comprar, porque até aqui ninguém conseguiu. Mas por quê? Pergunta a graça. Porque não é denário, não é dracma, não quero prata e não quero ouro. Você quer o quê? Uma vida, sangue puro. Aí a graça volta e diz, soberano, é impagável. O preço, a prata e o ouro não paga, moeda não paga. Qual é o preço? Sangue puro. Tem algum descendente de Abraão puro? Tem. Quem? Seu filho. Então volta lá e diz o pecado que eu vou pagar. Eu aceito. Aí Paulo escreve os Romanos, capítulo 8, versículo 31 e 32. Leiam e enche o peito aí e leia. Ou seja, você já sabe de cor, mas leia. Que, 1, 2, 3, que diante, se Deus, quem? Versículo 32, se Ele, nem mesmo, mas o entregou. Por acaso, por que Paulo está dizendo isso? Porque no processo legal romano que eles viviam, o escravo não tinha direito à herança, não tinha direitos legais. O escravo, mesmo vivendo na casa, não faz parte da família, não tem direito. O que os filhos têm é escravo. Veja que é um processo de compra. É por isso que Deus entrega seu filho. E qual é o preço? Sangue puro. E Jesus vai à cruz. Deus suporta os pecadores, dilacerá-lo.
Ele suporta seu filho gritar: Deus meu, por que me desamparaste? E ele não responde, porque na agenda dele já tinha um grupo de homens sobrenaturais em uma vigília. Se eu responder, não vai ter a 19ª vigília. Então ele se cala e diz: eu vou pagar o preço, eu vou comprar. 3h da tarde, Jesus brada para o inferno e o céu ouvir: Pai, está consumado. A palavra consumado no original é o pagamento total. Quer dizer, não foi prestação, foi à vista. No original romano era um termo monetário que se chama tetelestai. O que quer isso dizer? É se eu contrair uma dívida e não consegui pagar, foi o que Adão fez. Eu me tornava escravo de quem eu devia, no caso o pecado. Mas no contexto da época, isso era literal. Quando eu contraía uma dívida e não pagava, eu me tornava escravo por dívida. Então o meu dono ia na minha casa, escrevia em um pergaminho, em uma faixa, digamos assim para entendimento, com letras garrafais, e escrevia: devedor. Chegava na minha casa, na parede da frente, colocava, e ali eu, minha família, tudo que pertencia estava sujeito a ele, porque era juridicamente legal. A ordem fazia eu ser escravo dele. Mas quando aparecia alguém que investia tudo, mesmo sem eu merecer, e dizia: Bento, tu tá escravo de fulano, mas tu não mereces, mas eu vou abrir mão do melhor que eu tenho, vou começar do zero, mas vou libertar você, vou pagar a sua dívida. Lembra que João diz que ele nos amou de uma tal maneira que deu seu único filho, primogênito, unigênito, para que todos, veja que não é mais para os judeus, é para que todos, para todos que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí agora, quando ele pagava, aí dizia: tu está livre, o pagamento foi total. Aí ele tinha o direito de expor publicamente o que ele pagou. Pegava outra escrita maior do que a de devedor, escrevia com letra maior: tetelestai, tirava a escrita de dívida que era contra mim da minha casa e expunha publicamente a nova tetelestai. Quem passava não via e se assustava: não é mais devedor, está livre, tetelestai, está pago e foi à vista. Ora, é por isso que o diabo não queria esta vigília. Não, o inferno luta contra, mas esta vigília é imbatível. Porque quando ele olha, não quer saber que é 200 mil reais, não quer saber se o pregador é branco ou é preto, não quer saber se você é rico ou é pobre. O que ele respeita é que na tua testa está escrito: tetelestai, é livre, já está pago. Quem está livre? Quem está livre? Quem está livre? Deixa eu ver o barulho de glória de quem está livre. Aí Paulo escreve à igreja de Colossenses, região greco-romana, capítulo 2, versículo 14 e 15. Depois daqui, leia 1, 2, 3. Removendo e pregando na cruz, desse modo desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente, vencendo-os na cruz. Ele tirou do meio de nós a escrita de dívida e agora tem uma nova, livre. Pode adorar. O impacto foi tão grande
que para os filhos tinha limite. Mesmo sendo filho, só um homem entrava no lugar do Pai, no Santo dos Santos. Tinha um véu, 20 metros de altura, 10 centímetros de espessura, 300 homens, sacerdote para manusear. Agora, para nós, foi melhor, porque o preço foi alto. Aí o que é que Deus faz? Já que os filhos não valorizaram, e agora eu vou tornar os escravos filho, eu vou tirar o empecilho, vou rasgar o véu e vou dar acesso total a eles. Agora os escravos não tem mais limite, é no meio da rua, é na granja, é aonde for, pode entrar. Olha para quem está ao teu lado e diga: não tem mais véu, para nós o acesso é livre. Vai ficar calado ou vai adorar? Ou vai adorar? Ou vai adorar? Eu vou. Quem vem comigo? Os filhos não tiveram este direito, mas nós temos. Até aqui, mesmo filhos, Israel, o Espírito vinha sobre e não descia, não entrava. Havia limites. Mas agora para nós e para os judeus que não se corromperam e aceitaram Jesus, o acesso é livre. Aí ele volta para o Pai e diz: Pai, já foi pago. Aí Pedro diz que não foi coisas corruptíveis como a prata e o ouro que nós fomos resgatados da nossa maneira de viver conforme o costume dos judeus, mas foi o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado, derramado lá na cruz. Aí ele diz: Pai, já que o acesso é livre agora, eu prometi a eles que o que Adão perdeu, o Senhor vai devolver para eles, para a minha igreja, o sobrenatural. O que é que você quer, filho? Por isso que a palavra diz: rogar é pedir insistentemente. Por isso que o termo diz revestir. Tudo que começa com o prefixo re é voltar. Por exemplo, só se reveste quem um dia foi vestido e por algum caso ficou nu. Você leva o carro para revisão, porque um dia algo precisa ser revisto. Ou seja, ele disse: Adão perdeu, mas devolve para a minha igreja. Aí papai diz: é agora. O que é que você quer? Agora eu não quero como para os judeus, que era sobre. Para a minha igreja, eu quero ele dentro como era. Aí Lucas Atos 2, estava a igreja reunida em um certo lugar em Jerusalém. De repente desce do céu como um barulho de um vento forte, impetuoso e enviamente, e enche toda a casa, e o Espírito vem sobre eles, mas não para aí. Aí diz: e todos foram cheios. Para ser cheio tem que entrar, para ser cheio tem que ser pelo lado de dentro. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e falava novas línguas. Quem foi cheio? Quem foi cheio? Quem vai impactar esta vigília? Quem vai sair daqui impactado? Primeira região que Paulo prega: Galácia. Mas a igreja da Galácia não valorizou o direito da compra. Aí veja que Paulo vai escrever todas as 9 cartas coletivas, trazendo de volta o ânimo da igreja. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Eles estavam se afastando da graça. Que é que Paulo diz: admiram que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo a um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas.
capítulo 4, versículo 4 dos Gálatas, 5 e 6, ele vai trazer à memória deles o que foi feito. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Para quê? Assim o fez, para resgatar a nós que estamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Você, porque nós somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele nós clamamos: Abba, Pai. Quer dizer, você não é mais escravo, agora você é filho e pode chamá-lo de Pai. O relacionamento do escravo, bem baixinho, o relacionamento do escravo com o seu senhor era por medo, mas filho não. Por exemplo, segunda-feira eu estou em casa, os meus netos vão para minha casa, faz o que quer, os meus filhos fazem o que quer, bagunça, abre a geladeira, pega o danoninho, vira copo e você ri, porque filho tem direito, mas o escravo não tinha, agora vai ter. Aí Paulo está reclamando, porque eles não estavam valorizando como os judeus fizeram. Primeiro, os Gálatas. Aí ele vai para os Coríntios. Porque a igreja de Corinto, por meio dos anos 51, nasceu, se tornou a igreja mais pentecostal. E era composta de quê? De escravos. Eu provo isso. Porque quando Paulo foi pregar para os sábios, para os judeus, não rejeitaram. Atos dos Apóstolos 18, 9, Paulo disse: não prego mais o evangelho aqui. Aí Deus diz: certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará, nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence. E quem era? Os escravos. Paulo prega, os escravos aceitam. Corinto se torna a igreja pentecostal do Novo Testamento mais poderosa. 9 dons. 1 ano e meio depois, Paulo sai de Corinto, está em Éfeso. Menos de 3 anos, a filosofia entra e tira a fé dos coríntios, e eles não reconhecem o que Deus fez. Aí Paulo vai escrever dizendo: eu me admiro de vocês. Eu podia pregar a mesma filosofia, mas eu preferi abrir mão do meu conhecimento para pregar um evangelho de poder para vocês. Eu não preguei persuasão humana, nem filosofia, mas eu preguei o evangelho de cruz, Cristo crucificado. Aí no capítulo 1, versículo 26 a 28, ele vai passar na cara quem era vocês, quando Deus chamou vocês e salvou vocês. Olha o que é que ele diz. Versículo 26, Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 28. Leiam comigo e enche o peito. Capítulo 1, versículo 26 a 28. Lembrem-se, irmãos. Eu vou ler um versículo, vocês leem outro. Lembrem-se, irmãos, de que pouco de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos, quando foram chamados. Versículo 27, a igreja. Versículo 28, todos, Deus tidas e as usou para reduzir aquilo que o mundo considera importante. Vocês não eram nada, mas Deus chamou vocês do nada. Éfeso ganhou a Ásia. 10 anos depois, já não era mais a mesma. Lembra como nós éramos? É o que Paulo está falando para a igreja de Éfeso. Lembra que há tempos passados a gente não dependia de pregador nem de cantor famoso. No hino da harpa, Jesus batizava, um crente incendiava o outro, aonde estava. Começava um a falar em línguas estranhas, o outro acompanhava.
Assim era a igreja de Éfeso. Paulo diz, Atos de 17 a 20, você vai encontrar que o poder era tão grande que até os mágicos queimavam os livros de magia em praça pública e aceitavam Jesus. 10 anos depois, não eram mais a mesma. Aí Paulo vai trazer a memória para eles voltarem a ser afogueados. E o que é que ele usa? Isso, capítulo 2. Nós lemos o capítulo 1, que fomos comprados pela graça. Mas já que está em Corinto, antes de Efésios, coloca aí o capítulo 6 de Corinto, versículo 19 e 20. Só para você saber o que você vale. 1, 2, 3, leiam. Versículo 20. Então olha para esse homem pentecostal que está do teu lado, diga a ele: se eu sozinho, cheio desse Espírito, morando dentro de mim, eu já faço raiva ao inferno, imagina esse monte de homem junto. Vamos fazer o céu descer, vamos fazer a glória tomar conta desse lugar. Capítulo 7, versículo 23. Capítulo 7 de Coríntios, versículo 23. O microfone está descarregando. Vocês, por alto, portanto, olha para quem está ao teu lado e diga: você custou caro, filho. Esta era a preocupação de Paulo. Um dia, há anos atrás, eu ia passando em um lugar público e eu vi a aglomeração, a televisão ligada. Quando eu me aproximei, eu vi a notícia e dei um glória. O que era? É que aquele período que o Paris Saint-Germain, um time francês, comprou o craque Neymar por o maior preço em euro, milhões de euros. Aí quando eu vi aquilo, disse glória a Deus. Aí disseram a mim: ó, pastor, o senhor entende disso? Eu digo: entendo um pouco, mas eu entendo mais de Bíblia. Mas por quê? Ele valeu isso tudo, ele é craque, ele merece. Mas por que o senhor deu glória? Porque nem craque eu era escravo. E o preço que ele pagou por mim, isso aí é fichinha, isso aí é moeda. Aí olha o que Paulo vai chamar a atenção aos Efésios. Capítulo 2. Ele vai trazer a memória. A carta aos Efésios, capítulo 2. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo os comandantes dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça vocês são salvos. Pela graça são salvos, e isso não vem de vós, é dom, é um presente que deu Deus a vocês. Aproveita. Versículo 11 e 12 e 13, leiam. Capítulo 2, versículo 11. Veja que ele está trazendo a memória. Não se esqueçam. Eram chamados de
Vamos lá, é uma só versão, todo mundo sabe ler. Eram chamados de imundos, que se orgulhavam da circuncisão. Naquele tempo, não tinham de filhos e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus. Versículo 13: enche o peito, mas vamos, enche o peito, mas agora vocês que estavam longe, vamos recomeçar agora, porém estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue. Versículo 19: enche o peito. E versículo 19: enche o peito, vai. Agora, portanto, nem forasteiro e membros. Olha para quem está ao teu lado, diga para ele: agora eu dei um passaporte, agora eu faço parte da família, agora eu tenho um direito de filho, agora eu fui comprado, agora eu vou aproveitar, eu vou gozar dos privilégios do Pai. Ele achou pouco nos comprar, aí disse: eu vou adotá-los. Isso no Império Romano tinha um peso jurídico muito forte na época. Por exemplo, quando eu adotava um escravo, primeira coisa, eu dava direitos plenos a ele. Segunda coisa, ele ia ter direito à herança. Terceira coisa, se tivesse dívida, era cancelada. Eu dava um novo nome a ele. Aí olha o que Paulo escreve aos Romanos, 57 anos depois de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 14 a 18. Leiamos, é Bíblia, não é? Que a gente veio pregar. Leiamos. 1, 2, 3. Porque todos, pelo Espírito de Deus. Segura aí, ele está escrevendo todas essas cartas para gentios, para escravos, que não eram filhos. Aí ele diz agora: portanto, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque todos, não é isso? Porque qual era o relacionamento do escravo com o Senhor? Medo do açoite e da escravidão. Aí ele diz: a aflição está grande, tá, tenham medo não. Por quê? Versículo 15 ao 18: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos meu painho, papai, meu painho, papai, tem acesso, agora você tem direito, pois o seu Espírito confirma a nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se nós somos seus filhos, então somos herdeiros e portanto co-herdeiro com Cristo. Se de fato participamos de seus sofrimentos, participaremos também da sua glória, porque eu tenho para mim que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quem está esperando? Quem está esperando sair daqui cheio? Então olha para quem está ao teu lado e diga: eu não sou mais escravo, agora eu sou filho. Vou entrar por dentro, não vou perder tempo. Se eu tenho direito a batismo no Espírito Santo, vou aproveitar. Se eu tenho direito à cura, vou sair curado. Se eu tenho direito a línguas estranhas, vou sair cheio de dons. Mas eu vou reagir. Então fica de pé, por favor. Veja que a natureza disse: não posso fazer nada, não tem útero. É a graça. Então diga para quem está ao seu lado: você já entrou acima da natureza. Você é um projeto sobrenatural,
imparável e imbatível. Então olha nos olhos dele. Me ajuda aqui, companheiro, um de vocês, me ajuda aqui. O de lá, me ajuda aqui, fica aí. Me ajuda um de vocês, me ajuda. Olha para ele assim, só tem homem, não tem? Então vira para ele aí, olha no olho dele, olha para mim não, olha no olho dele. E diga para ele: o projeto imparável. Quero nem saber como chegamos essa noite. Quero saber como vamos sair. Diga para ele: vou sair pegando fogo. Vou sair espiritual. Eu sou sobrenatural. Eu fui chamado acima da natureza. Diga, me faz um favor. A partir de hoje, se tu encontrar algum besta por aí que pensava que eu ia parar, que ia me deter, que eu ia baixar a guarda, que eu ia esfriar, dá um recado a ele: vai ter que me engolir. Eu não sou mais escravo, eu sou filho, eu sou filho. Abraça ele, eu sou filho. Eu não sou mais escravo do medo. Ai, aproveita, seja batizado, seja renovado, é filho, aproveita, vai. Eu sou filho de Deus. Vai, agora você pode. Eu não sou mais escravo. Agora você pode cantar. Eu sou filho de Deus. Diga: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Seu feito amor me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Segura. Aí hoje, alguns céticos da mídia diz: Bento, tu ainda pula no púlpito, tu ainda sua, tu ainda chora, é anti-higiênico. Eu digo: eu sei quem eu era. Se o branco era escravo, imagina o preto. Segura aí, segura aí. Dizem: Bento, a nova geração quer saber disso, mas não. Bíblia passou. Vai estudar o coach e é bonito. Prega coach que tu vai bombar. Prega a Bíblia, mas não, porque não é o que a nova geração quer. Ela quer que você motive para tirar o pé do chão. Mas tirar o pé do chão sem a palavra vai cair. Quem sustenta é a palavra. Muda a pregação. Eu digo: eu não posso mudar. Por quê? Porque a geração que eu prego ainda gosta de Bíblia. Eu prego em muitas igrejas ricas, que dá para ver o rosto no porcelanato. Mas chega o bilhetinho: Bento, aqui é elite. Não levanta a mão, não grita, não fala línguas estranhas. Eu digo: dá para mim não. Não dá 20 minutos. Os doutores estão chorando e falando línguas estranhas. Mas eu louvo a Deus que no dia 7 de março de 2026 eu estou na 19ª vigília dos homens. E aqui ainda tem uma geração pentecostal de filho, não tem? Aqui pode, não pode? Então deixa eu ver o barulho da geração pentecostal. Seja batizado agora. Recebe a Ramagarabagai, Ramagadarai agora. Abre o mar pra eu passar por ele. Adora! Perfeito amor que me alcançou. Você custou caro.
me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar. Cadê a primeira aula? A primeira aula. Perfeito amor que me alcançou. A primeira vida para Jesus. Se as lágrimas estão vindo dos olhos, deixa ela cair. Só para chatear. Olha para esse crente e diga: você custou caro. A primeira vida está aqui, cadê a segunda? Vai trazendo, a segunda está chegando, a terceira está vindo. O preço foi alto, cadê a quarta? Vai trazendo, vai trazendo. A terceira, a quarta. A quarta está chegando, vai trazendo. A quinta está rompendo o corredor. A sexta está rompendo o corredor. Nigamiorimas. Nigamayorimagahalash. Ayogahamubias. Nagahamubriglayos. Origayose. Origalaines. Origapukayose. Nada. Venha, venha, filho. Venha, filho. Cadê a oitava? Eu sou livre. Vá trazendo as vidas. Enche o peito e você pode cantar. Sou livre. Levanta as mãos. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Levanta tuas mãos aos céus. Diga: eu sou livre. Eu sou livre. Diga: nada além do sangue. De Jesus. Suas vozes. Eu sou livre. Diga bem bonito. Bem forte. De Jesus.